Vamos lá, vou esperar. gente. Boa noite. Boa noite a todas e a todos, se tiver algum todo nos ouvindo, nos acompanhando. Nós estamos aqui abrindo uma webinar da Biblioteca Salomão Malina. Essa biblioteca é da Fundação Astrogildo Pereira, do Cidadania. Estamos muito felizes de estarmos aqui com mulheres poderosíssimas para a gente falar sobre a importância da mulher na política, sua atuação, desafios e perspectivas. Estamos aqui com a Soninha Francine, ex-vereadora de São Paulo. Nós estamos com a Lorene. A Soninha foi vereadora da capital, a Lorene, vereadora de Taubaté, ex-vereadora, foi candidata a prefeita e não levou por muito poucos votos. E estamos com a senadora Elisiane Gama, que faz parte do nosso Cidadania, é a única senadora do Cidadania, de um grupo de 3, foi nossa liderança até esse ano agora. E vamos começar pela senadora, porque ela está numa sessão substituindo o nosso líder, que é o senador Alessandro. Então, nós podemos começar contando que a senadora Elisiane é nascida no município de Araguanã, no Maranhão. Ela é jornalista, formada pela Universidade Federal do Maranhão, foi deputada estadual de 2007 a 2014, deputada federal de 2015 a 2018 e foi eleita senadora da República com mais de 1,5 milhão de votos em 2018. É a única mulher da bancada maranhense no Congresso Nacional. Liderou a bancada do Cidadania, como eu falei agora há pouco, no Senado, em 2019 e 2020. E, atualmente, é líder do Bloco Senado Independente. Em 2020, para nosso orgulho total, foi eleita a melhor senadora do Brasil pelo júri especializado do Prêmio Congresso em Foco. Foi uma das representantes do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP25, realizada em dezembro de 2019. É autora de muitas iniciativas importantes para o projeto de renda básica para a primeira infância. É dela também o projeto de resolução que cria a liderança da bancada feminina no Congresso Nacional, no Senado Federal, desculpe, e dará mais protagonismo às mulheres. Senadora Elisiane, parabéns pela sua atuação, ela sempre nos orgulha, é um negócio impressionante que a senadora não dá ponto sem nó. Essa senadora, ela vai em frente, ela vai em cima, ela tem sucesso nas realizações dela, todo mundo acompanha, todo mundo fica muito feliz, ela é um orgulho só. Aí eu queria muito que a senadora nos falasse a respeito. Claro que nós estamos lidando aqui, é uma webinar da mulher na política, e nós estamos lidando com mulheres políticas, que faz política, que está na política, que esteve com mandato ou está com mandato, que nós temos aqui todas essas categorias, né? Eu falo que eu sou uma mulher política, eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu não tenho mandato. Eu adoro ficar por trás dos mandatos, isso daí é que eu gosto. Então, eu gostaria muito que a senadora nos falasse sobre sua atuação, seus desafios e suas perspectivas. Isso daí é como mulher. Sua atuação, como é que você acha que você consegue atuar? A questão da violência de gênero na política, ela é um impedimento para a atuação de muitas mulheres.
Eu ia fazer 3 perguntas para vocês 3, mas como estão com problema de locomoção e de horário, então a gente pode fazer os 3 questionamentos numa fala só. Se pudesse ser uma fala de 10 minutos, no máximo, para que a gente pudesse debater, se for o caso, tá bom? Senadora, com a palavra. Tereza, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu quero te agradecer a todas as mulheres que fazem parte agora dessa roda de debates. Eu quero cumprimentar todas as demais mulheres em nome da Soninha, que é uma grande referência para nós no Cidadania no Brasil, não é? E em seu nome, Tereza, todas as demais mulheres que estão aqui participando dessa roda muito importante. Não há dúvida que nós, enquanto mulheres no Brasil, nós temos grandes desafios. Nós temos o desafio de ampliar o nosso espaço de poder e, a partir da nossa própria história de vida, não é? Das nossas superações, a gente também tentar envolver toda a sociedade brasileira, e eu diria não apenas as mulheres, mas envolver os homens, no entendimento de que as mulheres elas têm, sim, capacidade técnica, elas têm, sim, condições de ocupar os mais variados espaços de poder e dar a sua contribuição para a sociedade brasileira. Agora, você falou um pouquinho da minha vida, e é muito bom a gente lembrar que a nossa participação brasileira, nossa participação das mulheres na população brasileira no espaço político, ela é muito tímida ainda. A nossa participação ela se equipara a países orientais. A gente, quando faz uma comparação do Brasil com os demais países aqui da América, nós somos o segundo país com a menor participação feminina na política, né? Nós estamos hoje entre legislativo e executivo algo em torno de 13% a 14%. Você veja que é um percentual de fato muito baixo, não é? E, para a gente ampliar, no meu entendimento, a gente precisa, dentre os vários elementos, a gente precisa ter a mudança da legislação brasileira. Não acredito que nós vamos conseguir essa mudança se a gente não mudar a lei brasileira. Veja que metade dos países do mundo inteiro hoje tem algum tipo de programa de cota para ampliação dos espaços de poder da mulher. Você pega, por exemplo, aqui na América do Sul, a Argentina, você vê um percentual em torno de 40%, se deu através da mudança da legislação. Você pega, por exemplo, a Alemanha, os 4 maiores países de lá reservam 40% de suas vagas para as mulheres. Você pega Reino Unido, veja lá, de 40% a 50% de participação para as mulheres. E aí você vai vendo vários outros países do mundo. Essa ampliação se deu a partir da mudança da legislação. Então, o Brasil precisa perseguir esse mesmo objetivo. Nós ampliamos quando nós exigimos e obrigamos, por exemplo, a mulher a ter acesso a fundo eleitoral. A gente tem uma nominata partidária de candidaturas de 30% que a gente não consegue. Por quê? Porque abre espaço para a candidata, mas não abre espaço para o protagonismo. Quando você deu o fundo eleitoral, nós ampliamos, nós dobramos a quantidade de mulheres na Câmara dos Deputados, né? Mas ainda nós somos apenas 15%. Então, a gente precisa ampliar mais ainda, e a gente vai mudar a partir da mudança da legislação brasileira, a partir da capacitação dentro dos partidos. Eu acho que a Tereza colocou um ponto muito importante. Vejam, eu fui eleita 2 vezes deputada estadual e eleita deputada federal para poder ser presidente do meu partido no meu estado. Eu sempre digo que foi mais difícil presidir o partido do que ganhar 3 mandatos. Então, veja como é difícil a gente romper essa barreira da posição estratégica. Por que eu criei um projeto de resolução e nós alteramos a legislação dentro do Senado Federal, criando a liderança feminina? Porque se a gente quer a atuação da pauta feminina, a gente tem que atuar no colégio de líderes. Nós já tivemos tempo no Senado e na Câmara que não havia uma mulher no colégio de líderes. Hoje, agora, nós temos a obrigação da representação feminina. Com isso, nós vamos ter pelo menos um projeto a cada 15 dias ou a cada semana atinente à causa feminina. A gente precisa saber aonde a gente vai focar. Então, vamos ampliar, vamos discutir a conscientização, vamos fazer rodas de debates e tal, mas vamos buscar quem tem poder para fazer isso, e aí são as mandatárias, as mulheres que estão na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e do Senado Federal, para elas mudarem as leis lá, porque é de lá, de fato, que nós vamos, de fato, ter essa ampliação. Vejo o Instituto Patrícia Galvão diz que se a gente for no ritmo que nós estamos,
nós só teremos em 2118 a participação equitativa de mulheres. Nós vamos levar quase 100 anos para a gente ter igualdade, se a gente for no ritmo que nós temos hoje de legislação brasileira. Então, não tem segredo. O segredo passa pelo quê? Pela mudança da lei. A gente muda a lei, é uma cota, é um tempo do espaço. Não é uma coisa perene, não é uma coisa para sempre. Ela é uma coisa de um tempo no espaço para a gente equiparar essa igualdade e aí depois, então, começar, de fato, essa ampliação. E não é simples a mulher na política. Eu me lembro quando eu fui eleita deputada estadual no meu primeiro mandato, ainda bem novinha, com 28 anos de idade. Quando eu cheguei na Assembleia, que foi me dada a possibilidade de eu participar das comissões, eu digo, eu quero ir para a comissão de ética. E quando a comissão de ética ainda estava sendo formada, havia, por exemplo, um caso suspeito de um parlamentar que possivelmente teria algum tipo de envolvimento no assassinato de um prefeito. Quando falaram, Elisiane, não dá para Elisiane, não, ela é muito novinha mulher, não dá, tira ela da comissão. Falei, por que eu não posso estar nessa comissão? Aí foi muita coisa e tal, numa insistência, eu me impus, eu falei, eu vou ficar na comissão. Meu nome foi indicado pelo meu blog, eu vou ficar na comissão, ninguém vai me tirar dessa comissão. E nós atuamos na comissão de forma muito significativa, depois criamos uma CPI, e a partir disso nós tivemos, de fato, uma grande atuação parlamentar, que nos deu o triplo da nossa primeira votação. Ou seja, eu consegui me reafirmar, eu consegui me afirmar um espaço extremamente masculino através da imposição. Né? Então, não é simples isso. A gente acaba vendo esse preconceito, essa exclusão de forma muito, às vezes, velada, mas às vezes de forma muito escancarada na sociedade brasileira, e a gente precisa avançar para a gente, de fato, romper esses espaços. E, às vezes, vem com aquela ideia, olha, não, eu vou proteger minha mulher, ou eu vou proteger minha filha, ou eu vou proteger minha irmã. Em tese, uma proteção, entre aspas, que não é proteção. É o quê? É exclusão, é dizer que você não tem capacidade é dizer que você não tem condições técnicas para assumir uma determinada função em um determinado espaço. E nós temos, sim, nós temos condição de assumir os mais variados espaços de poder. Nós temos e vamos e temos toda a condição de fazer o enfrentamento. Onde nós estivermos, a Tereza está com uma frase muito bonita lá atrás, o lugar da mulher é aonde ela quiser, e é mesmo onde nós quisermos. Eu acho que esse sentimento, essa certeza e essa convicção tem que estar muito presente em nós, mulheres, mas a gente precisa envolver os homens. Essa semana, nós tivemos vários projetos de lei, inclusive agora está sendo votado um projeto de lei que trata da cobertura pelo SUS, da reconstrução mamária, e eu vi vários projetos sendo apresentados por homens e relatados por homens, e eu cumprimentei o meu presidente. É muito legal quando a gente tem os homens envolvidos, engajados. Por quê? Porque, infelizmente, a discriminação começa dos homens. A gente não está ocupando os nossos espaços porque falta conscientização plena na sociedade. E essa conscientização plena vai partir de nós, mas também vai ser muito preponderante, muito fundamental se os homens tiverem, de fato, essa conscientização. E eu acho que esse é um papel que nós, enquanto mulheres, precisamos e devemos fazer a cada dia. Por fim, eu queria, Tereza, te cumprimentar. Eu acho que esse debate que nós estamos agora acontecendo no mês de março, vários debates que aconteceram, eles precisam acontecer todos os meses do ano. O dia 8 de março tem que ser todos os dias do ano. O mês de março tem que ser todos os meses do ano. Eu acho que o dia específico do 8, ou o mês de março, ele tem que ser apenas como um marco regulatório, como um momento de se traçar novas metas, novos horizontes, não é? Mas a atividade ela tem que ser continuada todos os dias do ano, porque é essa atividade continuada que vai nos fazer mudar a sociedade, não é? A Michelle Bachelet ela diz o seguinte: quando uma mulher entra na política, ela muda a vida dela. Quando várias mulheres entram na política, muda-se a política, muda-se a sociedade. Então, eu acho que aqui nós temos várias mulheres fortes, mulheres determinadas, que nós precisamos ampliar o nosso espaço, envolver novas mulheres, mudar aonde nós estivermos para a gente alcançar o nosso objetivo. Nós já avançamos muito, gente. Nem direito a voto nós tínhamos, né? Então, hoje eu sou aqui senadora do meu país, né? Sem precisar da autorização do meu marido. Então, vejam só como nós éramos lá atrás, mas a gente ainda falta avançar muito, muito, muito. Vamos comemorar. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que a gente alcançou até agora, mas a gente está muito atrás. A gente está muito atrás. Comparativamente com os demais países do mundo, nós estamos muito ruins.
O Brasil está muito ruim quando você se compara com os demais países do mundo, mas nós vamos conseguir, nós vamos avançar, nós vamos ocupar o nosso espaço e nós vamos ser, se Deus quiser, muito antes de 2118, nós vamos ser isonômicas, nós vamos ter isonomia, nós vamos ter a igualdade de gênero na sociedade brasileira. Eu quero agradecer o convite, quero pedir perdão a vocês, mas aqui agora informando a todos que estão nos acompanhando, eu estou conduzindo a sessão pela nossa liderança do Senado, o nosso líder Alessandro Vieira está internado, mas graças a Deus já está bem, e eu preciso seguir lá o encaminhamento das votações, mas estou aqui a postos sempre para estar sempre ajudando e contribuindo dentro do que eu posso com o meu partido, com o meu país, com a minha sociedade. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Elisiane. Nossa, como sempre, maravilhosa. E, como sempre, atendendo aos nossos chamados, né? É o nosso exemplo, é um orgulho para a gente. Muito obrigada. Obrigada, Tereza. Essa necessidade da mulher estar na política, de nós estarmos ocupando os espaços na política, passa pela necessidade da nossa voz. Não adianta nós termos os homens que falam como feministas, que dizem ser feministas, os homens que acompanham, alguns homens que acompanham os projetos nossos sem espernear, não adianta isso, não, porque não é a nossa voz. Nós temos que falar por nós, as mulheres têm que usar a sua voz e o seu direito de voto. Então, o nosso lugar é na política, sim. Não é fácil trazer política para dentro dos partidos políticos, porque, vejam vocês, ainda nós não temos outra forma de fazer política se não for por meio dos partidos políticos. Então, não é fácil. Os partidos são machistas, sim, por mais abertos que eles sejam, a gente encontra muitas barreiras, muitos espinhos para avançar. Como a própria Elisiane falou, foi mais fácil ela ter mandato do que ela ser presidente do partido dela no Estado. É verdade. Agora, se a gente não entra, a gente não quebra esses paradigmas. Nós temos que entrar para provar isso tudo, né? Bom, Soninha Francine é professora, jornalista e política. Muitos a conhecem da MTV, da ESPN Brasil, da Globo CBN, locais onde trabalhou. Foi vereadora por 2 mandatos na cidade de São Paulo, cujas principais preocupações foram populações vulneráveis, especialmente população em situação de rua, sustentabilidade, com ênfase em gestão das águas e resíduos sólidos, e ainda finanças públicas, tendo sido vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças na Câmara Municipal. Foi também subprefeita da Lapa. Lapa é um bairro de São Paulo. Subprefeita da Lapa e secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social na cidade de São Paulo. Hoje integra a equipe da Secretaria Municipal de Relações Internacionais como chefe de gabinete. Soninha, nossa pratinha da casa, sempre o orgulho da gente, desde que era aquela menininha que usava cabelinho Chanel e tal, super bonitinha, e ainda continua agora, só que agora não é bonitinha, é bonitona. Eu gostaria muito que a Soninha usasse também seus 10, 15 minutos para contar aí a importância de vocês estarem na política, atuando, aceitando desafios e tendo perspectivas, ou quais seriam as nossas perspectivas. Obrigada, Tereza, Lorene, colegas de várias partes aí do Cidadania Brasil adentro, Brasil afora. À medida que você foi falando dos lugares por onde eu já passei, eu fui pensando no que significou estar nesses lugares e ser mulher.
Então, quando eu trabalhei em mídia esportiva, você está num espaço predominantemente masculino, óbvio, principalmente porque mídia esportiva é predominantemente sobre futebol. E o futebol, até muito, mas muito pouco tempo atrás, ainda era um motivo de debate se, afinal de contas, mulher tem ou não condição de jogar futebol. Mas, tipo, vai aguentar o tranco? Mas e os seios na hora da cobrança de falta? Mas e aí, como é que faz? Uma disputa de bola? Enfim, acho que essa parte a gente superou. Acho que a gente não está mais discutindo se mulher tem condição de jogar futebol. Agora, que tipo de estrutura, de apoio, de competitividade a gente tem para mulheres jogarem futebol no Brasil é muito melhor do que era 20 anos atrás, mas nem se compara com o que é a estrutura do futebol masculino. Mas quando me perguntavam, primeiro se tem preconceito no futebol, você como comentarista esportiva, você já enfrentou algum preconceito? Claro que sim. Até certo ponto, compreensível no sentido de um conceito prévio. Porque a gente, para tudo que a gente vai conhecer, a gente tem uma construção mental. E a construção mental de um comentarista de futebol era sempre de um homem, né? Então, eu entendo que as pessoas se espantem e digam, nossa, mulher comentando futebol, até aí eu entendo. O problema é quando as pessoas se agarram nesse conceito de que mulher não serve para isso, não tem condição, e aí se eu cometo um erro, se eu falo uma bobagem, ou se eu expresso uma opinião que desagrada quem está ouvindo, aí assim, tá vendo como mulher não entende de futebol? Você se torna responsável pela avaliação de toda a população feminina. Se você fizer uma bobagem, tá vendo? Foram inventar de mulher comentar futebol. Eu falava, gente, o meu sonho de igualdade é quando disserem essa comentarista falou uma bobagem. E não botarem a culpa em todas as mulheres do mundo, né? Como se eu fosse a representante de uma incapacidade. E aí, Tereza, chega num ponto que até na hora de elogiar vem o viés discriminatório. Então, uma vez um colega meu, vereador, falou, eu leio sua coluna na Folha. Muito boa. É você mesma que escreve? Então, era um elogio. Você entende? Então, a cara da Lorene. Ou então, assim, teve uma mesa redonda que eu fui, professora Vera, que era uma mesa muito tradicional, muito masculina, machista, tudo que pode imaginar. E aí me convidaram para participar dessa mesa. Aí eu sou assim, pessoal, nós estamos trazendo aqui a Soninha Francini, ela é mulher, mas ela entende. Meu Deus do céu. Então, isso vai muito além de ter um preconceito e precisar se acostumar com coisas novas. Isso é rejeitar completamente a possibilidade de coisas novas. O que vier de novidade é uma exceção nesse universo. Então, da mídia esportiva para a política, a gente está falando de coisas muito parecidas, do ponto de vista da imensa maioria de homens, do ponto de vista de posições conservadoras no sentido, não estou nem falando das questões de comportamento, nada, mas conservador no sentido de não estar pronto para mudança, de não querer ver mudança, de estranhar muito mudança. E a gente tem uma legislação em que um parlamentar pode se reeleger indefinidamente, diferentemente do que acontece nos cargos do executivo. E para quem já está eleito, é muito mais fácil continuar do que alguém que está de fora entrar pela primeira vez. Então, se quem já está eleito é 70%, 80%, 90% composto por homens, então a gente está querendo entrar num lugar onde é muito mais fácil continuar. Então, a gente tem, para lidar com as nossa necessidade de entrar para a política, pela política, né? Pelas mulheres e pela política, a gente precisa lidar com questões objetivas como essa. É mais fácil continuar do que entrar. Então, isso vai criando, né, dificuldades adicionais para quem não está já dentro, já não tem um mandato eletivo. E aí tem as nossas questões
pessoais, domésticas, familiares e comunitárias, porque por questões culturais, históricas, contextuais, de educação e tudo mais, ainda é a gente quem fica responsável pela maioria das tarefas, das incumbências relacionadas à casa, à família e outros assuntos correlatos. Então, se você tem um companheiro, homem, marido e filhos com ele, e ele vai viajar, ele avisa: olha, semana que vem eu vou viajar. E pronto. Se a mulher precisa passar uma semana fora, ela precisa combinar. Pensando num lar assim, num lar bacana, num lar em que o homem não vai dizer: mas como assim vai viajar? Vai viajar por quê? Vai viajar com quem? Para fazer o quê? Digamos que a gente não tem essa situação. A gente tem um lar com pessoas que se entendem, se compreendem, desejam o bem uma da outra. Mas, pelas razões históricas, culturais, etc., se essa mulher for passar uma semana fora, ela vai dizer assim: então, olha, você não esquece que tem que levar a sua mãe no médico na terça-feira? Ela tem consulta, tá? E lembra ela que tem que fazer o preparo de 12 horas antes do exame. Ela tem que ir em jejum, não esquece. Liga para ela na terça e avisa. E, olha, tem que dar vacina no cachorro, não esquece o remédio da menina e toda noite olha lá para ver se o uniforme está lavado, está seco e está na gaveta e não esquece de mandar o... Você já viu um pai ter que combinar isso com a mulher, entendeu? Tipo assim, olha, eu vou viajar semana que vem. Você não esquece o cachorro, o filho, a mãe, a sogra, o mercado, o gás e a conta? Ele sai e pronto, tá tudo cuidado. Tá tudo cuidado. Mas se a mulher que vai sair, que tem toda a liberdade de compreensão do companheiro, ainda assim ela tem que passar a bola. Ela tem que passar as... Eu muitas vezes levei minhas filhas pequenas comigo para a faculdade, para atividade comunitária e para reunião do partido e tudo mais. Porque muitas vezes a gente ouve isso assim: você quer ir? Não, beleza. Contando que você vai ou levar as crianças ou arrumar quem cuide das crianças. Por supuesto, as crianças são responsabilidade sua. Então, assim, você vai no partido? Legal, e quem vai ficar com a Raquel e a Sara? Né? É mais ou menos assim. Você não pergunta para ele: você vai na reunião e quem vai ficar? Quem vai ficar? Naturalmente. Ou é você quem vai levar as crianças. Dificilmente você vai ver um pai precisando combinar com a mulher assim: olha, eu vou numa atividade do partido sábado o dia inteiro, tudo bem você ficar com as crianças? Isso é dado de barato, é ponto pacífico. Então, a gente precisa superar questões práticas, objetivas, e como nada é 100% objetivo neste mundo, permeadas por questões subjetivas, culturais e etc. e tal, não tão palpáveis, não tão visíveis, mas que têm consequências práticas, concretas. E para concluir, Tereza, Raquel, Ana Naira, Hélia, tem as questões totalmente subjetivas, que é a mulher olhar para a política e falar: Deus que me livre entrar num lugar desse. Deus que me livre, olha quem tá, olha lá eles, olha quem manda, olha quem cuida. Pode nem ser uma formulação verbal assim, sabe? Mas olhar para a política e falar: credo, o que eu vou me meter lá com eles? Aliás, eu ouvi isso da primeira vez que eu fui candidata a vereadora. O que você vai fazer lá com eles? Eles? Qual assim? O que você vai se meter lá com eles? Que eles, meu? Eu também quero estar lá. Não é deles. Então, a gente tem esse olhar para a política e falar: credo, eu que não quero esse negócio, eu vou ficar aqui com o meu trabalho social, vou ficar aqui com a minha organização, vou ficar aqui com a minha empresa, vou ficar aqui com meu instituto, minha fundação. Então, ela não vê a política como lugar em que ela quer estar, e quando vê, puta, queria tanto estar lá, mas ela não se vê naquele lugar. Como se fosse uma aspiração assim de querer ir para Marte, né? Então, esse aspecto subjetivo a gente tem que trabalhar muito também. Gostar da política, entender que o que a gente não gosta não é o sinônimo de política. São defeitos da política, são características erradas da política. Então, a gente tem que gostar de política e
a ponto de se ver, de querer estar na política e acreditar que a gente pode e que a gente consegue chegar lá. É isso, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Soninha. É isso mesmo. A gente precisa gostar e acreditar na política. E a política que a gente vê, que a gente enxerga, que está sendo feita, ela não é a política que a gente deseja ou que deveria existir. Não é. É um arremedo de política, é uma coisa indesejável para o ser humano, para a sociedade. Não dá certo esse negócio, não. Inclusive, a luta da mulher é não retroceder. A gente consegue as coisas com muito sacrifício. De repente, se a gente fecha um olho e deixa o outro entreaberto, já pode ver que vem gente para nos tirar de perto, roubar os nossos direitos. Então, nós temos que estar muito espertinho, muito espertinha, sempre, porque as nossas pautas de direitos, a nossa pauta ela é muito ampla. Ela não é uma pauta de falar, porque as mulheres ficam lutando só contra a violência contra a mulher. Antes fosse só isso, sabe? Que a gente pudesse lutar, se a gente pudesse focar nessa questão, que acho que nós já teríamos conseguido mais sucesso. Muito pelo contrário do que está acontecendo agora. Em plena pandemia, a gente está vendo que a violência contra a mulher ela está cada vez maior. Então, nós temos uma pauta enorme, nós temos a pauta de educação, pauta de saúde, de segurança, de violência, de economia, de meio ambiente. A maior parte das mulheres cuidam, são arrimo de família, elas cuidam de sua família, de seus velhos, das suas crianças. Então, não é simplesmente essa política que está aí. Nós temos que entrar para fazer uma política diferenciada. Eu acredito nisso daí. Muito bem, gente. A nossa Loreni. É Loreni ou Lorene? Lorene. Lorene. Toda vez a gente fica com essa dúvida, todo mundo, fica tranquilo. Toda hora. Ela é graduada em Gestão de Políticas Públicas, é empresária, criadora e consultora da Planos do Brasil. Foi eleita vereadora em 2016 e se candidatou a prefeita de Taubaté em 2020. É embaixadora da Politize, é Politize mesmo que a gente fala, né? Não é Politize. E membro da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, o RAPS. A RAPS. Também criou a Escola da Cidadania para Líderes Públicos em Taubaté. Lorene, com a palavra, minha querida, outra cria do nosso partido que nos orgulha muito. Muito obrigada. Obrigada, Tereza. Boa noite a todos, todas que nos acompanham. Para mim é uma honra e uma responsabilidade falar junto, né, ao lado de irmãs na política que têm um trabalho tão incrível como a senadora Elisiane, como a Soninha, que é uma musa inspiradora para mim. Nossa, e muito grata mesmo. Tereza, que eu conheço a luta desde muito tempo, eu estava fazendo uma conta ali agora há pouco, que eu acho que eu estou no partido há 10 anos. É o meu primeiro partido. Embora jovem, né, eu tenho 29 anos e tal, estou há 10 anos no Cidadania, ainda era PPS. Enfim, sou muito grata a toda essa história e construção e aprendizado, né, e todas as lutas de mulheres que vieram antes e ao meu lado. Muito obrigada mesmo. Partilhando um pouquinho da minha experiência com vocês, sobre ser uma mulher jovem na política, e toda a violência política de gênero, que eu acho que é algo que está bem fresquinho na minha experiência para compartilhar. Boa noite, Raquel aí do Espírito Santo. Através dela, um oi para toda a mulherada aí que a gente já se encontrou, já se tocou alguma vez na vida. Muito obrigada. Bom, eu fui a terceira mulher mais agredida no Instagram
na eleição de 2020. Nem eu sabia disso. Me deparei o dia que me mandaram nas redes sociais que eu estava lá no ranking do Internet Lab, né, que faz esse levantamento aí nas redes. A primeira foi a Manu, em Porto Alegre, né, a Manuela Dávila. Depois veio a prefeita reeleita de Pelotas, e terceiro eu. E eu fiquei espantadíssima, porque eu sabia que eu tinha sido muito violentada, assim, de todas as formas na rede social, mas não que tinha sido tanto assim para ser a terceira no Brasil, né? Eles fizeram um levantamento baseado em palavras, né, na rede social, em xingamentos e tal. E era o meu nome lá em terceiro lugar. Falei, gente, se isso for no Instagram, você imagina no Facebook que o nível é mais baixo. Porque foi bem mais baixo. Eu ficava sabendo de coisas bem feias no Facebook. No Instagram eu nem soube, né? Então, um negócio muito louco, assim. E alguns tipos de xingamentos e de coisas que passa muito, né? Fazendo aí uma soma a tudo que foi falado antes. A Elisiane diz o quanto a gente precisa falar sem ser só no mês de março, usar como um marco regulatório o mês de março para a gente repensar a luta, planejar, e eu concordo plenamente com ela, a gente tem que falar constantemente. Aí a Soninha traz um ponto de que há uma subjetividade aí, né? Tem todos os embates a serem enfrentados, aqueles que são postos com clareza, com objetividade, né? A gente precisa resolver isso, aquilo, tem indicadores, dados que mostram. Mas aí há uma série de coisas subjetivas e que eu, humildemente, entendo que sejam prioridades. Unir essas coisas aqui, falar com frequência e tocar de alguma forma, que a gente ainda precisa entender qual a estratégia, naquilo que está subjetivo. E aí eu fecho esse ciclo do que elas trouxeram, mostrando a minha experiência mais recente da eleição do ano passado como candidata a prefeita de Taubaté, interior de São Paulo, um município de 1 bilhão e 200 milhões de orçamento e mais de 300 mil habitantes, em que eu cheguei no segundo turno, e foi algo avassalador para a população, muito orgulhosa e feliz de todo um coletivo que me ajudou a ter quase 50 mil votos e ter sido a mulher mais votada da história de uma cidade que tem 400 anos. Né? Então, é uma responsabilidade, mas eu fecho com a prática, né, dessas coisas que elas trouxeram. Gente, é subjetivo e precisa ser falado, porque o cidadão ali, a pessoa, não percebe, não concorda e não entende que ela está sendo machista. Ela e ele, né? A senadora trouxe os números que são uma pena, né? E que a gente tem que, nossa, fazer alguma coisa mesmo mais rápida, se aproveitar dos espaços que nos derem para que a gente possa lutar juntas, independente de em que lugar a gente esteja, mas sempre juntas, nós mulheres por mulheres, ocupar esses espaços que nos são dados para que a gente possa batalhar e possa trazer resultados mais rápidos, porque não dá para ser em 2118, né? Então, as pessoas elas não concordam, não entendem, não enxergam. E aqui comigo em Taubaté aconteceu uma coisa mais ou menos assim, né, na prática. Ela é melhor. Quem é mais competente? Quem tem mais condições de governar essa cidade? Né? Quem está demonstrando aqui que se preparou, que tem um bom projeto, um bom plano de... Deve ter tocado o telefone dela. Já voltou? Voltou. Estão ligando no meu telefone. Era praticamente unânime de que a moça lá, a menina, a Lorene, ela é boa. Mas em quem você vai votar? Não sei, mas acho que eu vou votar no Saldi, né? É muito menina ainda, não dá para saber também, uma mudança, nossa, muita mudança, né? E tal. Então, assim, é subjetivo porque as pessoas não sabem explicar. Muitas vezes elas sequer têm consciência de que aquilo é machismo. Pura e simplesmente, ela nem sabe dizer o porquê ela não quer votar. Ela reconhece que você é mais competente, que você tem mais condições, tem melhores projetos, uma proposta melhor, demonstra que conhece melhor a cidade, né? Mas não sei muito bem porquê, mas não vamos arriscar. Ela é muito jovem, uma menina, uma mulher na prefeitura, enfim. E
O caso virou assim, essa discrepância, no meu caso aqui de Taubaté, merece ser estudado por alguém aí, qualquer dia, quem sabe? Porque foi muito nítido. O caso virou, teve expressividade nacional. Eu não sei se vocês viram, mas eu fui postada no Hugo Gloss, né? Que é um influencer digital aí com 16 milhões de seguidores, que fala das coisas que acontecem no país e tal, e ele postou o meu debate. Éramos eu e o candidato no segundo turno, a prefeitura, que hoje se tornou prefeito de Taubaté, e a gente ali no debate, e assim, ficava nítido, né? Eu questionando, objetiva, segura, e fiz uma pergunta sobre desenvolvimento econômico, citei o próprio plano de governo dele, e ele teve uma reação, assim, esquisita, surpreendente, de tentar me diminuir, e aí, machismo, e as pessoas... Desculpa, gente. Voltou? Desculpa. Mal sabiam explicar o porquê, elas achavam aquilo esquisito, só que também não foi motivação de voto, né? Porque ele reagiu me diminuindo, né? Aí eu senti na pele, não bastasse toda a violência dessa terceira colocação de violência. Nossa, a pessoa não entende que quando você desligou 4 vezes é porque você não está podendo atender. Enfim. E aí, que você tem melhores condições, enfim, mas ela não sabe bem por que não quer votar, né? E aí o que aconteceu comigo foi, além de toda a violência, nesse ponto que eu estava do raciocínio, além de toda a violência, você ainda virar vilã, porque aí o cara consegue fazer colar em você que você é o quê? Adjetivo das mulheres inteligentes, ou dispostas, ou fortes, ou firmes, metida e arrogante. Porque uma mulher que defende seus posicionamentos, ela é metida e arrogante. Eu estava pensando, Soninha, não sei se você concorda, Tereza, meninas, vocês já ouviram, mas eu raras vezes escutei o adjetivo metido, né, no masculino, assim, ai, que homem metido. Não sei, é claro que acontece, né? Mas eu estava pensando nisso porque eu sofri muito, assim, virou metida, entendeu? Então, tava lá, ó, na perifa com a minha galera, porque eu sou de lá, estudei em escola pública a vida inteira, uso o SUS. Aí os caras conseguiram fazer eu ser uma vilã que usa o SUS, porque, mas ela tem dinheiro, por que ela usa o SUS se ela tem dinheiro? Nesse nível, eu e minha família usamos o SUS. Então, assim, era uma tentativa de virar vilã, porque se você é uma mulher forte, firme e tal, eles te transformam numa vilã arrogante e metida, né? Metidos, homens, se são firmes, fortes, e aí eu vi na série da Anitta, né, gente? Adoro a Anira, tá? Para vocês saberem. E aí, a Anitta, aí, tipo, o will.i.am falando isso para ela, né? Uma coisa meio emblemática que rolou, polêmica do seriado dela, que ela é meio durona e tal. Nada justifica a falta de respeito com qualquer pessoa, mas ela sendo durona em alguns momentos, e aí o will.i.am lá do Black Eyed Peas falando para ela assim, Anitta, é nítido de constatar que acontece com você porque você é mulher, né? Então, homens que são firmes, o cara é firme no propósito, nossa, que liderança, né? E tal. Agora, se a mulher é arrogante, é grossa, estúpida, enfim, e outros adjetivos. Então, passou rápido, hein? Já deu uns 10 minutos aqui. Eu acho que era um pouquinho disso que eu podia contribuir com vocês, depois de falas tão brilhantes e importantes, que trouxeram dados, que trouxeram uma chamada para a gente falar disso o tempo todo, entender o quanto há questões subjetivas aqui, e aí, na prática, eu partilho com vocês essas questões subjetivas. O meu povo ali, o povo de Taubaté, que a gente merece um estudo só para a gente, reconhecia quem era melhor, mas não teve coragem para votar. E olha que eu acho que até do ponto de vista de estratégia de campanha a gente acertou, porque a minha mensagem de campanha era coragem para fazer diferente, né? Porque baseado em dado, em evidência, Soninha, a gente sabia que era isso que ia ser mesmo o dificultador de votar em mim, a sociedade conservadora, tradicional, 400 anos, nenhuma mulher nunca prefeita, mas estava ali, eu estava pronta, eu estava preparada, eu estaria cuidando muito bem de Taubaté, e eu fui impedida por um tradicionalismo, porque não tem motivo, não tem explicação. Então, é esse machismo subjetivo que não me permitiu ser prefeita. Claro que cometemos falhas, temos sempre algo a aprender, mas, sem dúvidas,
esse medo da mudança, medo de uma mulher governando uma cidade quatrocentona e de famílias conservadoras e tradicionais lá dos Barões do Café. Foi esse o medo, né? E aí a nossa dificuldade de mulheres conquistarem seus espaços na política. Mas nós seguimos firmes, juntas, e contem comigo para colocar tudo que eu aprendi, senti na pele, desde a questão partidária, né, até o dia a dia lá de ser muito agredida na rede social e coisa do tipo, de que eu vou estar sempre disponível na luta para a gente trabalhar por mais mulheres na política. Obrigada. Obrigada, Lorene. É um negócio muito sério essa violência, que é a violência do machismo, e tem a violência na política, violência de gênero na política. Então, nós estamos lidando com uma sociedade que não sabe lidar com essas questões. E a gente que vem na luta, vocês que estão na linha de frente, sofrem demais com essas questões. Tanto quando estão em campanha, como quando são eleitas, como quando estão em trabalho social, em trabalho político. É um negócio muito sério, é uma sociedade inteira que nós temos que mudar. Não é simplesmente um ou outro, nosso vizinho. Não, nós temos que lutar com isso tudo. É um trabalho hercúleo a gente trabalhar para mudar o machismo na sociedade. Agora, para a gente... essa última parte aqui, eu queria muito ouvir vocês sobre o que vocês estão achando do nosso momento político. Sabe? Qual é o sentimento de vocês nesse momento que a gente troca um ministério, um ministro da Saúde, que vem... Não, gente, vocês estão acompanhando, vocês sabem o que é que eu quero dizer. Como é que a gente não muda o presidente? Por que a gente muda o ministro da Saúde para ter uma coisa idêntica, igualzinha? Até quando nós vamos viver isso? Até onde essa pandemia vai nos levar? Até onde nós não vamos ter vacina? Até onde essa população vai continuar sofrida? Até onde vai o nosso luto? Porque nós todas estamos em luto. Gostaria muito de ouvir umas palavrinhas da Soninha, depois a gente ouve umas palavrinhas da Lorene, e aí nós vamos poder dormir sossegadas após ter feito Não sei se a gente consegue, nem sei, assim, não sei se a gente consegue dormir sossegada, acho que não. É importante que consiga dormir. Mas depois de, pelo menos, a gente fazer um trabalho de botar a boca no mundo, você entendeu? Mostrar a nossa insatisfação, mostrar o nosso horror. Eu não sei se é só comigo, mas eu tenho sempre a impressão que o lado de lá se organiza melhor que a gente, se manifesta com mais força do que a gente, espalha melhor mensagem do que a gente, porque é impressionante a força que ganha uma mentira, 2 mentiras, 10 mentiras, porque eu vejo pessoas, até agora, achando que é mentira a pandemia. Que não é isso, não, que as pessoas estão morrendo de outra coisa e estão inventando. Não, gente, é outra doença, não é? Tudo é Covid agora? Não, estão enterrando. Meu Deus do céu, as coisas chegam tão perto de mim, cada vez mais eu conheço pessoas internadas em estado grave ou falecidas por conta de Covid. Não é que eu conheço alguém que conhece, pessoas que eu conheço. Será que essas outras pessoas que saem na rua no domingo para fazer buzinaço contra fechamento de comércio, elas não conhecem ninguém, não? Elas vivem numa bolha de aço que nada penetra, que nem um vestígio de realidade, nada. As pessoas acham que é tudo invenção da mídia. Aí eu vejo cenas como manifestantes expulsando, agredindo fisicamente, inclusive, um repórter do estado de Minas. A gente expulsou a Globo, a gente expulsa você também. Meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Meu Deus do céu. Aí pronto, calma.
Não adianta se perguntar o que aconteceu na cabeça do outro, que o outro acredita nas mentiras mais absurdas, que as pessoas não enxergam as contradições todas nas posturas do governo, quero vacina, não quero vacina, é vacina, sim, não. Meu Deus, as pessoas não enxergam. O que a gente pode fazer? A gente pode continuar jogando o jogo, lutando a luta com as armas que a gente acredita, que são armas lícitas, que são a palavra insistente, a verdade, a informação correta, o desmentido. Às vezes a gente recebe uma bobagem no WhatsApp e simplesmente apaga. Você sabe que aquilo é mentira, mas alguém acreditou, alguém que te mandou aquilo, às vezes alguém do seu coração, alguém da sua família, mandou uma coisa absurda para você, que você sabe que é mentira, mas às vezes, se você mandar de volta para a pessoa que te mandou, assim, não, tia, não é isso que está acontecendo, não. Olha aqui, ó, a notícia verdadeira. Olha aqui como essa foto é montagem. A gente tem que reagir com a verdade dos fatos, com os apelos todos à sensibilidade, à empatia, à inquietação de buscar a verdade e não acreditar simplesmente no que alguém disse, porque não é isso que a gente está pedindo. A gente não está pedindo para as pessoas acreditarem em qualquer coisa, né? Então tem que ter essa persistência para a gente não desistir do bom combate e a gente se mexer como o outro lado se mexe e se manifestar. A gente não é doido de sair em carreata e aglomeração, mas a gente pode bater panela. Pode bater panela toda quinta-feira às 19 horas, na hora da live de Sua Excelência o Presidente. Então, a gente tem que fazer tudo que a gente puder fazer. É no WhatsApp, é no Facebook, é no Instagram e é na janela batendo panela. É isso daí, Soninha. Vamos para a janela bater panela. É isso mesmo. Lorene, vamos lá, minha linda. Gente, Soninha, obrigada, Tereza. E ela me dá umas deixas tão de Deus, assim, do universo, contribuindo. Cara, mas o desafio é tão grande, Tereza, por isso que não dá para a gente dormir tranquila mesmo, não. Ó, mais uma experiência recente aqui. Você falou, olha, eu tenho essa sensação absurda, assim, que você tem também, né? Muita gente deve ter, poxa, parece que os caras são sempre melhores que a gente, né? Como é que eles conseguem alcançar tanta gente, ser tão eficiente? Fala, pô, eu tô aqui coração cheio de amor, cheio de verdade, transparente, olhando no seu olho, e não, você não acredita. E, tem que lutar, tem que insistir e falar. Mas, menina, não é para desanimar, não, tá? É só para contar para vocês o tamanho da loucura. Mas, no meu caso aqui, todo tipo de mentira era criado, né? Porque não tinha o que falar, daí o que tinha para fazer era criar mentira. Aí, o que criavam? Por exemplo, ela é jovem, mulher, tem foto dela de biquíni por aí, também tem ela na tribuna... também tem ela defendendo gays e lésbicas na tribuna, logo ela é a favor de banheiro unissex nas escolas municipais para as crianças. Meu, Sorinha, é desesperador, gente. Raquel, Tereza, mulherada, olha, desesperador. Então, assim, fazia uma construção assim, era um videozinho desse jeito, eu de biquíni, depois o meu discurso na tribuna, em seguida ela vai colocar banheiro unissex para as crianças nas escolas. E aí o louco a gente tem que combater, né, a mentira, a má informação, como você está dizendo, vamos para a luta. Mas a coisa mais doida é que eu ia para a rua, porque eu estava na rua, eu fiz campanha de verdade, a gente gosta, a gente vai, a gente acredita, e aí eu falava assim, a pessoa, nossa, eu queria muito votar em você. Menina, nossa, você é tão legal. Só tem um problema, eu só não voto em você por causa daquele negócio de banheiro unissex. Aí, Soninha, eu falava assim para a pessoa, moça, mas eu não falei isso. Não vai ter banheiro unissex. A pessoa, mas eu vi o vídeo. Meu, como é que você combate um negócio desse? Tipo, é você olhando no olho da pessoa e falando que é mentira, que ela não é aquilo e tal. A pessoa não acredita em você, de carne e osso, porque ela acredita no vídeo do WhatsApp.
Gente, é desesperador, só Deus, assim. Eu aproveito para fazer uma menção, você falou do Covid, do pessoal que não acredita, né? Ao meu pai, que faleceu de Covid há 2 meses, né? E foi, nossa, um cara incrível, né? Que, nossa, tudo que eu sou, assim, ele e minha mãe são pessoas incríveis, muito simples e muito incríveis. O Paulão. Oi? É o O nome do Paulão. meu pai o nome do meu pai é Sérgio. É o Sérgio. É, isso mesmo, é. Isso, você deve ter visto eu falar no aumentativo, assim, alguma vez, né? Então, Sérgio tá lá no céu acompanhando a gente também, que é fã número 1, estaria assistindo a live. E ele, poxa, era um cara, assim, que foi enganado. Meu pai era um negócio muito louco para mim. Ele votou no Bolsonaro, assim, sabe? E ele é bonitinho, porque dentro da simplicidade, da humildade dele ali, ele foi entendendo, foi aprendendo e tal. Então, assim, é um negócio muito louco, a pessoa que não quer ver, porque ele viu. Ele teve a ver com uma ignorância política, com um processo de revolta contra o PT e não sei o que, toda aquela coisa, mas existem vários perfis, e aí existe a pessoa que não quer ver, né? E como lutar? A gente tem que se dar as mãos, se fortalecer, mas não podemos desistir, tá? Não é para desistir jamais, né? Para a gente somar forças mesmo, porque dá para vencer com amor, com equilíbrio e paciência, a gente vai chegando lá juntas. E essa é a minha mensagem, assim, paciência, porque se a gente também adotar um discurso radical, Tereza, né, Soninha? É o que eu falo aqui para a galera que é da esquerda. Eu falo, eu vou criar um bloco de carnaval, Políticos Unidos do Limbo. Porque eu falo, a gente não é esquerda o suficiente, Soninha, porque o povo lá dá bastante esquerda, assim, não acha que a gente é esquerda o suficiente. Mas direita, assim, também não colocam a gente. Ou seja, a gente está no limbo, né? E assim, não dá para ser radical. Daí eu vejo uma galera, amigos meus do PT e tal, que tipo, não, eu nem converso com o Bolsominion. Se você nem conversar, aí a gente não vai mudar nada mesmo. Então, acho que essa é a minha contribuição. Arrependido. Não quero saber. Se o cara votou no Bolsonaro, não me interessa. Não, tem que aceitar, sim, por favor, vem com a gente. Exatamente. Mas quando é muito raivoso, eu não quero saber, não. Quero ficar longe. Longe. Não, tem alguns raivosos, mas a gente tenta conquistar com amor, né? Mas é isso, essa é a minha contribuição. Não, Tereza? Mais ou menos. Mais ou menos. Gente, pelo amor de Deus, é muito complicado lidar com tem os casos perdidos, mas os arrependidos eu quero todos. Não, arrependidos. Queremos todos. O coração está aberto para receber todos eles, tranquilamente. Erraram, venham. Tá tudo bem, Deus do céu. Soninha, muitíssimo obrigada. Foi, como sempre, encantador estar com você. Lorene, muitíssimo obrigada. A nossa senadora querida, que está lá trabalhando para nós, muitíssimo obrigada. Eu acho que a nossa live, o nosso webinar cumpriu o objetivo a que se propôs. Se alguma de vocês que estão aqui conosco quiser fazer uso da palavra, pode estar aberta, ainda temos um tempinho. Nós temos 5 minutos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a professora Vera, a Raquel, a Ana Naira, a Hélia. Tereza, eu não vou ligar a câmera porque realmente minha pode cair, internet está muito instável, mas eu estou aqui triste por não ter pego tudo, mas eu acho que é isso mesmo, é só um complemento do que as meninas já disseram. A gente tem que ser muito persistente, muito resiliente, muito resistente, ter bastante paciência. O mundo não está fácil, num modo geral. E para nós, mulheres, parece que o negócio se imprensou mesmo. A minha impressão é de que os homens estão vendo. Eu costumo dizer que já nos deram asas, né? A gente agora precisa aprender a voar. Pelo menos a maioria de nós. E eu acho que a gente que já tem as asas e que já bate, que já esses pequenos voos, a gente já precisa de ir e
dar o impulso às próximas, às que estão ao nosso lado. Eu acho que isso é até dever nosso, né? Eu falo da pessoa consciente, da pessoa sã, da pessoa que entende realmente que a gente precisa de um mundo diferente a partir de agora. Tereza. E que para esse mundo... Edna. Tá. Boa noite. Edna. Boa noite. Professora, Vera. Tereza, olha, sigamos resilientes, firmes, com muita paciência, né? Com garra e determinação. A coisa não está fácil, mas nós não podemos desanimar. Não. Eu quero parabenizar a todas pela live, amei estar com vocês, né? Muito que obrigada. Deus nos ajude e que sigamos animadas. Um beijo a todas. Companheirona de sempre. Obrigada, Obrigada pela presença. Obrigada Raquel, por tudo. obrigada, Raquel, pela presença. Ana Naira. Obrigada. Meninas, Lorene, cuidado aí agora na estrada, vai com muito, muito cuidado, tá bom? Amém, obrigada, gente. Foi muito bom estar com vocês sempre. Obrigada. Beijos, beijos. Panela, quinta-feira, 7 horas. Quinta-feira, panelada, vamos lá. Tereza, posso falar? Pode, querida, claro. Quero agradecer pela primeira vez estar participando com vocês, foi um prazer, né? Obrigada. Agradecer também a minha presidente do Partido do Cidadania daqui do estado, a Marília, né? O telefone dela estava com problema, por isso que não entrou. Ela que me deu força, me deu muito apoio quando eu vim candidata a vereadora, e também, tipo assim, uma parceirona, né? Puder e vier, me fez um convite para me participar, vim para o partido, né? E estou muito feliz de estar com vocês nessa família aí hoje. Obrigada. Na família do Cidadania, né? Obrigada. Muito obrigado. E precisamos de muitas mulheres na política, gente. Vamos trazer as amiguinhas tudo para a política. Vamos conversar com todo mundo, ver se elas conseguem ser resilientes o suficiente para segurar a peteca num partido político. Obrigada, meninas. Beijos. Beijos. Obrigada. Fica com Deus. Amém. Tchau, Thalita, tchau. estamos aí, Thalita. Obrigada. Alexandre. Ok? Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada.